Quando a gente fala da contextualização, tem sempre aquela questão do consumidor e do varejo. A gente vai partir do pressuposto aqui que o varejo tem olhado cada dia mais troca como serviço. É uma expressão que o Sérgio, que vai estar no painel, tem usado bastante. Troca é serviço, é uma obrigação, mas é um serviço. Portanto, se eu não tenho um processo eficiente de fazer a troca, eu estou prestando um desserviço ou não estamos prestando um serviço para o consumidor. A gente entrevistou empresas de varejo de vários segmentos, e-commerce, lojas físicas, eletro e outros segmentos, grande e médio porte. Eu vou passar rápido aqui como eu coloquei para a gente chegar direto no ponto, né? A gente tentou entender as diversas formas e modalidades de troca, e aí a gente chega já num ponto que é bem curioso. Esse é um dos dados que nos surpreendeu. 73% das empresas já afirmam fazer a troca em uma loja diferente de onde foi feita a venda, que é a chamada troca omnichannel, né? Que, do ponto de vista do consumidor, é uma demanda crescente, porque a gente costuma dizer no varejo que o cliente vê a marca, ele não vê o canal. Colocar números em problemas relevantes para que a discussão seja com base, né, na realidade, não em hipóteses muitas vezes abstratas. Então, a gente está falando, no caso das empresas entrevistadas, né, de 89.700 produtos por empresa, em média. O volume de trocas ele representa 3% do total, né, em termos de volume, e 2% em termos de faturamento. Então, concluindo aqui, 2% do que eu faturo, eu troco. Que pelo menos nas empresas que a gente conversou, o volume de trocas do e-commerce não é tão maior quanto se imaginava do volume de trocas do físico, né, que era uma outra hipótese que a gente quis discutir com a pesquisa, que mesmo com altos custos, e a ideia é, hoje a gente pode falar em altos custos, porque eles estão medidos, o varejo ainda entende, e cada vez mais vai entender, que ele tem que lidar com essa questão, né? Menos até como obrigação e cada vez mais como serviço. Agora, esse é um tema que merece mais debate pelas questões que o rodeiam. Então, o crescimento do e-commerce, cada vez mais esse consumidor que quer uma visão integrada dos canais, leia-se, comprar na loja A, trocar na loja B, comunicação, né, do que o processo da troca significa. Enfim, a gente concluiu que os números estão aí, mas as soluções não. Então, a ideia é que no painel a gente possa avançar nessa agenda aí de soluções. E aí a Aline estava contando de um ajuste de processo que foi feito na Ricardo Eletro, que tem trazido bastante resultado, gera custo, mas custos menores esses que a judicialização. Queria que você contasse um pouquinho o que vocês fizeram. A gente estava conversando um pouco sobre isso, e uma alternativa que a Ricardo Eletro encontrou foi se colocar aí no lugar do consumidor e ser intermediário dessa solução, né? Então, o que a gente tinha no passado? Uma política de trocas, né, definida em 2, 3 dias na loja física. E aí, quando esse consumidor vinha depois do prazo, a gente falava para ele, olha, já passou o prazo, agora você está dentro da garantia, procura o seu fabricante. E quando ele procurava o fabricante e não tinha uma solução, ele ia para o judiciário, ia para o PROCON, né? Ele vai até hoje. Então, o que a gente se propôs a fazer, que vem dado um resultado bem bacana, a gente chegou a reduzir 40% dos nossos processos por esse motivo de vício e defeito, foi montar uma equipe, né, centralizada da empresa dentro da área de atendimento, que faz essa triangularização com a indústria. Então, eu recebo esse cliente na minha loja, não importa o prazo, ele comprou há 1 ano, há 3 meses, há 5 meses. Eu não prometo a troca de imediato, mas eu falo para ele, deixa comigo que eu vou te apoiar junto à indústria. Em algumas situações, a gente faz uma conferência direto, o cliente, a indústria e a gente, de telefones dentro das lojas físicas, ou a gente promete um prazo de retorno para o consumidor. Você é a pessoa mais habilitada para falar um pouquinho como Whirlpool, né? Como trabalhar essa questão do produto que veio originado de uma troca, que volta para o ponto de venda. Como é que isso é comunicado? Como é que está o status disso na sua visão? Não só da Whirlpool, mas no varejo em geral. Bacana. Vou separar em algumas etapas aqui a minha resposta, mas vou tocar em todos os pontos, tá?
Então, acho que o primeiro ponto aqui, eu vou voltar para o tema que para mim, onde a gente convergiu melhor nos últimos anos, é resolver o problema do nosso cliente, né? Comprou na Ricardo, na Via Varejo, na Magazine, a minha geladeira. Então, primeiro, a gente tem feito coisas a mais para evitar essa troca, porque ela é melhor para o cliente, né? Então, por exemplo, é muito caro para a gente como país, e todos nós pagamos essa conta, se uma geladeira chegar com uma porta com um puxador quebrado, ou por acaso uma lâmpada queimada, a gente ter que trocar aquele produto inteiro, jogar 20 quilos de aço fora, compressor, gás. A gente não é um país rico, mesmo se fosse, não deveríamos jogar matéria-prima fora dessa maneira, né? Então, eu não entro em discussão com o consumidor nesse primeiro ponto. Você quer a troca, eu vou te dar a troca, é a lei, eu vou cumprir, ponto, a gente cumpre a lei, né? Mas, já que é só uma maçaneta, eu posso trocar ela e eu te dou 6 meses a mais de garantia? 80% dos consumidores aceitam isso. Você não quer um liquidificador e eu troco a sua maçaneta? 80% dos consumidores. Então, a gente reduziu muito o número de troca, não porque a gente não quer trocar, porque a gente está oferecendo algo melhor para o consumidor. A gente ainda não tem uma legislação clara no Brasil para produto remanufaturado, para produto refurbished, tá? A gente, por enquanto, só vende esse produto internamente, né? Então, a gente tem um canal para os colaboradores, onde é dito abertamente, ó, esse produto aqui, ele é produto refurbished, ele é fruto de devolução. Eu não revendo isso para o varejo, eu não revendo isso para absolutamente ninguém que não seja o meu público interno. Eu não consigo falar por outras indústrias, mas eu consigo dizer pela Whirlpool, e eu poderia, sem dúvida nenhuma, fazer esse produto para fora. Eu tenho certeza que o varejo teria interesse, o consumidor teria interesse, porque seria um produto que eu daria minha garantia total, 1 ano, como se fosse um produto novo, só que ele é um produto que passou 2 vezes por dentro da fábrica. É isso que a gente tem que interpretar. Já pergunta o que acontece com micro-ondas? Eu preciso fazer os descartes 100% de qualquer produto micro-ondas ou ar-condicionado, porque eu não consigo fazer, eu não tenho segurança tributária de que eu vou fazer um processo compliance, né? E a Whirlpool é uma empresa americana, capital aberto, SOX, enfim, cara, se ela não tem certeza, ela não faz, ponto. Passa um pouquinho para a gente hoje quais são suas grandes questões e problemas com a troca, e um pouquinho dessa agenda que o Omnichannel traz para a mesa e que não era um problema de 5, 10 anos atrás, mas é um problema de hoje. Bom dia a todos. Eu nunca consegui avaliar a troca como um problema, sempre como serviço. Então, eu acho interessantíssima essa discussão, mas a gente tem que olhar coisas assim. A gente trabalha com essa questão de multicanalidade há muitos anos, desde 95, para que a gente integra tudo, quer dizer, pode trocar em qualquer lugar, pode fazer em qualquer lugar, o cliente é o mesmo por Brasil. Então, o que a gente percebe hoje? Que as leis e as regras têm impedido os varejistas de fazerem melhores serviços. Eu sou um varejista, por exemplo, que eu estou tratando só o e-commerce, tá? Pela lei, eu tenho que oferecer tudo de graça para o meu cliente. Vou explicar melhor. Você comprou um livro, você leu em 7 dias, saiu de graça. Eu sou obrigado a receber. Você comprou um filme, você viu hoje à noite, de graça, eu sou obrigado a receber. Isso é a lei que rege o Brasil. E está certo. Então, eu tenho que facilitar esse cliente a voltar a mim e a trocar e a comprar mais. Quando tem abusos, e a gente tem muito isso, o cara que lê e devolve, eu vou para a judicialização. Eu tenho que ir para a judicialização porque eu tenho que dar um exemplo para essa pessoa. Porque uma pessoa que compra toda vez e troca, em 5 dias, faz isso constantemente, ele está lendo, ele está fazendo um produto de graça, usando serviço de graça. Então, o que a gente tenta olhar na troca como produto? Ela tem que ser fácil, tem que ser simples, tem que ser... E aí tem tanta regra, tanta coisa, e o tributário entra nisso, que nem a ponta ou nem o consumidor entende. Isso causa confusão e causa judicialização. O tema ele é super relevante, acho que ele tem que ser discutido, levar para o fórum, acho que a gente consegue trazer também uma informação organizada para que a gente possa, junto aos demais órgãos de governo, fazer essa discussão.
Dou um exemplo simples também de uma experiência muito exitosa, e acho corroborando também com a parceria ali varejo e indústria, né? A gente teve uma parceria com a Secretaria do Consumidor há algum tempo atrás também, mostrando essa evolução da discussão, olhando o setor produtivo e também considerando os direitos dos consumidores. Algumas discussões a gente conseguiu unir os dois lados, entender quais são as características de cada um dos lados, respeitando os direitos dos consumidores e, ao mesmo tempo, olhando o lado do setor produtivo, verificando quais são as necessidades e quais são as condições que são viáveis para se cumprir aqueles direitos. Então, esse acho que entra nesse ponto. Acho que a experiência exitosa do passado pode se corroborar também para a gente poder levar esse tema, identificar os principais pontos, mesmo sendo tributário, seja uma discussão mais ampla e complexa. Eu acho que a gente está tendo muito espaço para poder colocar esses assuntos em pauta. Como é que é a revenda de um produto trocado na operação de vocês? Bom, hoje a gente tem dois caminhos, né? Ou a gente revende para varejistas especializados em revenda de produtos com algum defeito, né? Como uma avaria ou como um pequeno defeito funcional, que aí o consumidor procura direto e a relação é com essa nova marca, né? Com esse novo revendedor. E o que a gente mudou tem mais ou menos um ano, justamente para evitar alguns tipos de problema, como a Cláudia citou, a gente não distribui mais esses produtos em todas as lojas. Então, a gente define uma loja pulmão, em geral as maiores lojas, por estado. E aí, quando eu tenho esses produtos, todos eles, eu concentro e faço feirões de produtos com defeito, porque daí ele não entra no dia a dia da loja e o cliente pode estar confuso, o vendedor, embora não seja a política da empresa, o vendedor, para não perder uma venda, pode, né, não deixar tão claro ali naquele momento. Então, foi uma alternativa que a empresa encontrou. Então, a gente faz feirões em lojas maiores, né? Então, divulga que aquilo é um feirão de produtos com pequenas avarias e defeitos, e isso tem diluído esse efeito do consumidor não saber o que ele está comprando. E aí, aproveitando, vale destacar, fazendo um pouco do benchmark internacional, uma das formas da gente tornar a troca menos onerosa, mais eficiente, é que a cadeia de valor da troca possa se desenvolver. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, existem agentes que vivem desse mercado da troca. Eu entendo que no mercado de eletro isso está se desenvolvendo, a gente tem diversas lojas online, lojas físicas, que são dedicadas a fazer isso, né? Se especializam tanto na logística do processo de buscar, como no processo de vender. Eu acho que, na medida que isso avança, para o varejo em geral, a gente passa a ter ofertas e soluções de coisas interessantes. Naturalmente, é um assunto que iria muito adiante, mas eu acho que o painel cumpriu o objetivo de colocar um pouco na mesa a relevância, a importância, os números e as questões fundamentais. Eu acho que a ideia daqui é a gente colocar os temas como semente, e essa semente tem dado muitos frutos aí ao longo dos anos.